Você já ficou se perguntando como algumas empresas conseguem atrair tantos clientes? O que elas fazem para se destacar no mercado? O segredo do sucesso certamente passa pelo marketing. Para entendermos mais do assunto, entrevistamos Antônia Egeli, uma profissional do ramo que trabalha na loja Farm, situada no Rio de Janeiro. Bom, fala galera, quem está falando aqui é o Gabriel. A gente está apresentando o nosso trabalho do primeiro período da Veiga de Almeida. Eu estou aqui com a Antônia, aqui na fábrica da Farm em São Cristóvão, e a gente está aqui para fazer umas perguntas para ela, ter uma conversa, e ela vai explicar um pouco como é que é o dia a dia dela aqui trabalhando com marketing nessa empresa muito bacana que é a Farm. Então, fala Antônia, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro de tudo, queria te agradecer por ceder o seu tempo aqui, a paciência de trocar ideia com a gente que está tentando galgar para fazer o que você já está fazendo, sabe? Então, primeiro de tudo, muito obrigado mesmo. Vou começar aqui com as perguntas, beleza? Vamos começar do início, então. O que te motivou a cursar comunicação social e o que acabou te empurrando para a área de marketing? Tá, eu acho que essa decisão da faculdade, da área que você quer fazer, tem dois caminhos, né? Ou você é aquela pessoa que desde pequeno já nasce sabendo que vai ser médico, ou que vai ser artista, ator, que às vezes você já nasce com isso e vai ser isso. E tem o outro caminho que é tipo assim, cara, não sei o que eu vou fazer e vou tentar descobrir. Que muita gente passa por isso, muita gente, enfim, é um período difícil pra muita gente. E eu era essa pessoa que eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha certeza, nunca tive. Aí, comunicação era uma coisa que eu pensei mais por eu gostar da parte da área de humanas, sempre na escola, e foi fazendo essa eliminação. Sou comunicativa, gosto de me relacionar com pessoas, enfim, fui indo por essa área, mas não tinha certeza de que era isso que eu queria, nem se era publicidade dentro de comunicação. E também me matriculei em nutrição, ao mesmo tempo, na Unirio. E aí eu ia fazer as duas faculdades, uma de manhã, uma à noite, e aí eu decidi o que eu ia fazer. Desde o início eu escolhi publicidade, pensando que poderia mudar, e o que eu escolhi publicidade porque eu achava que era mais abrangente dentro das três. Entendi. Era o que eu poderia ter mais opções dentro dessa área para trabalhar de diversas formas. Jornalismo seria mais, teria que ser trabalhar com isso. Hoje em dia não, hoje em dia você também depois se especializa em outra coisa, mas assim, acho que foi mais por essa área e não por uma questão de quero ser publicitária. Nunca tive esse sonho, assim, sabe? Vamos lá, em sequência, aí você entrou na faculdade, se apaixonou pela comunicação e aí foi o primeiro estágio. Seu primeiro estágio já foi aqui? Foi. E aí de lá pra cá, você tá aqui desde sempre. Como é que foi para conciliar os estudos, a formação e o trabalho aqui? Então, eu tranquei a faculdade durante um ano, antes de ter tido qualquer experiência de estágio. E fui morar fora. Quando eu voltei, eu falei... Não, eu fui morar fora justamente porque eu falei assim, cara, é o tempo que eu tenho pra fazer isso, porque depois que eu começar a estagiar, se eu for efetivada, depois talvez eu não consiga. Óbvio que você consegue um dia, mas assim... Pro que eu queria, aquele era o momento ideal. Quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou procurar. E aí me chamaram para uma vaga que era mais relacionada à moda aqui na Farm e não era relacionada a marketing, nem publicidade, que é estágio de stylist, que cuida mais da parte de visual, produção de moda, enfim. E aí na entrevista eu falei, olha, minha área não é essa, eu não faço moda, gosto muito, sempre gostei, sempre tive uma boa relação, interesse em trabalhar, inclusive, com isso de alguma forma, mas não era a minha área, e eu acho que é isso que é o legal da comunicação. Mesmo não sendo a minha área, a comunicação te abre para muitas coisas, sabe? Você não precisa necessariamente trabalhar com publicidade exatamente. E aí eles falaram assim, não, mas é isso que a gente quer, e aqui dentro você pode depois tentar seguir o seu caminho mais perto do que o que você faz, da sua área, mas é meio que um ponto de partida, sabe? Então, como é que foi essa transição pra você? Os caras falaram com você se formando já, você já sabia que ia trabalhar aqui já na faculdade, entendeu? E como você atua aqui hoje em dia? Qual é a tua área de atuação, assim, pra galera entender? Então, enquanto eu tava nesse estágio de stylist, eu já falava, todo mundo sabia que o que eu queria mais ou menos era publicidade, mas eu nem sabia exatamente em que lugar do marketing eu queria estar. Nunca tinha tido experiência nisso, né? E surgiram vagas pra mim aqui dentro, mas em áreas visual merchandising, coisas que não eram
muito o que eu queria e eu não quis arriscar, continuei esperando. Até que uma hora eu falei, tipo assim, cara, ferrou, quero ter uma experiência na minha área, não tá rolando aqui, vou sair. Só que quando eu saí, eles falaram assim, cara, a gente tava, de fato, realmente olhando pra você e pensando em botar você numa próxima vaga. A gente pode continuar pensando em você pra essa vaga? Aí eu achei super legal, mas não botei fé, porque falei, tipo assim, sei lá, quando que vai aparecer uma vaga? Aí saí, e 2 meses depois eu voltei. Então, tipo, eu nem considero que eu saí. Pô, que maneiro. Foi tipo umas férias, menos de 2 meses. Aí eu voltei pro marketing, pra essa vaga. Pro marketing de fato. Isso. A gente vendo de fora tem a impressão que a Farm é uma empresa com uma característica bem inclusiva, né? De ter visões mais progressistas e tal. E aí primeiro eu queria te fazer uma pergunta pessoal a respeito de como se você já se viu ou já passou por alguma situação relacionada a esse tema de desigualdade de gênero, como você se enxerga nesse universo. E segundo, perguntar um pouco a respeito da política da Farm mesmo, assim, que parece ser bem bacana. Tá. A desigualdade de gênero, se você olha para o mercado em geral de trabalho, ela está super presente, existe desde muito tempo. Enfim, a mulher, tanto em relação ao salário da mulher, que é inferior, a porcentagem de mulheres desempregadas é maior do que a porcentagem de homens. Então, assim, no geral, isso existe de fato muito. Só que como eu só tive experiência na Farm, eu não vivi nada na pele relacionado a isso. Até porque a Farm se encaixa numa coisa muito à parte do mercado em relação à desigualdade de gênero, porque aqui é uma empresa basicamente formada por mulheres. Então, agora vai chegar aquela pergunta da realização. Você tem quantos anos mesmo? Desculpa. 24. 24? Então, eu sei que, a gente ainda é muito novo e tal, e ainda tem uma trajetória imensa pela frente, mas aí, já fora da faculdade, já trabalhando num lugar legal, qual você me diria que é a sua grande realização profissional? Se você quiser também jogar para a época da faculdade, também super válido, mas mais nesse período, assim. Na faculdade, o profissional é difícil, né, falar de realização profissional. Sim, é muito bacana quando a gente consegue fazer trabalhos que a gente tem clientes reais avaliando e estando próximos, isso foi super legal. Não sei se é uma realização, acho que realização é entregar a tese. Tipo assim, acabou, me formei, é isso, e fiz... Tipo assim, se você acreditou na sua tese, mais ainda uma realização, sabe? E profissional... Eu acho que assim, quando eu era... Desde que eu deixei de ser estagiária, que eu vim pra cá, pro marketing, eu ganhei talvez uma voz ou uma liberdade de expressão, que isso pra mim foi muito, muito legal. Tipo assim, que marcou muito, porque às vezes você, quando não tem muito contato com as pessoas que estão acima ou com todos os departamentos, você não é tão ouvido e você tem muita coisa que você quer falar, que você acha que tem que mudar, principalmente a gente que é jovem, que quer chegar revolucionando, que não acredita, que não é isso, não é nada disso. E aí, só que você é meio abafado, meio escondido, e aí eu acho que foi uma realização eu chegar num lugar em que, tipo assim, cara, eu falo que eu não acredito e vão me ouvir, sabe? Pô, isso é muito bacana. E pra fechar, eu queria te pedir um conselho. Queria que você desse um conselho aí pra mim, pra galera aí da sala, que... A gente está no primeiro período, como eu falei no começo da entrevista, e a gente ainda tem um caminho grande para trilhar, mas acho que a maioria do pessoal, pelo menos o meu grupo, a gente admira muito a Farm como empresa e tal, e de uma pessoa que tá aí dentro já. Pra mim, comunicação é, tipo assim, vivência, experiência, óbvio que leitura, pesquisa, estudo, tudo isso te acrescenta de alguma forma, mas eu sempre acho que experiência é, tipo assim, o principal. Tudo que você vive, independente de se for na faculdade ou, tipo assim, você tá de férias, tudo que você vive, você absorve isso pra sua vida, porque depois você vai estar no trabalho e você vai, tipo assim, cara, um dia eu tava de férias numa praia e eu vi, sei lá, sabe? E aí você traz isso muito, você traz muita experiência pro trabalho, porque tá muito ligado à parte de criação, de ideias, de inovação. Então, inovação também, porque quando você tem experiência, você tá vendo o que tá acontecendo. Então, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é, tipo assim, andar na rua, transporte público. Tipo, se você sai de casa e pega Uber, que várias vezes eu faço quando eu tô atrasada, você não vê o mundo. Tipo assim, sempre que eu venho de ônibus, cara, é tipo assim, referências, sabe? Olhando o que tá acontecendo. Aí você ouve uma história de alguém que tá falando do seu lado. Eu acho que isso é que é o mais legal na nossa área. Então... Foi isso, galera. Eu conversei aqui com a Antônia. Obrigado aí por ter cedido o seu tempo. Foi um prazer. E boa sorte pra todo mundo. Vai dar tudo certo.